Duas pessoas foram presas pelo assassinato a tiros do ex-lutador de WWE NXT, Knuckles Madsen. Apresentamos versões divergentes do que as autoridades e os suspeitos dizem ter acontecido. Mas pode ser o que a vítima supostamente disse, pouco antes de morrer, que pode decidir todo esse caso. Bem-vindo ao Sidebar, da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. O ex-superstar da WWE NXT, Knuckles Madsen, foi assassinado a tiros no verão. Ele foi achado na rodovia 12, em Benton, Arkansas, em 11 de julho, ferido por um tiro no estômago. Ele foi levado ao hospital, mas morreu. O lutador profissional de 41 anos, Kevin Nicol, competiu na WWE NXT entre 2012 e 2013. É como um campo de treinamento para lutadores antes de chegarem ao elenco principal da WWE. Depois disso, ele lutou na Ozark Mountain Wrestling como Ivan Varsóvia e parecia ser o dono. Essa foi uma situação horrível, sem prisões por um bom tempo, deixando seu filho de 8 anos sem pai. O Serviço de Delegados Federais dos Estados Unidos da América informou que 2 pessoas foram presas. O gabinete do xerife do condado de Benton liderou o caso, mas os mandados foram cumpridos pelo Serviço de Delegados Federais dos Estados Unidos da América. Os mandados de Michael Hogg, de 51 anos, ele foi preso em Fort Smith, e Amanda Penny, de 40 anos, presa em Rogers. Hogg enfrenta uma acusação de homicídio em primeiro grau. Penny responde como cúmplice de homicídio em primeiro grau e ambos enfrentam acusações de posse de arma de fogo. Agora você sabe quem é Penny? Penny é a ex-esposa de Kevin, e Kevin foi morto. Veja só, 3 dias depois que o divórcio deles foi finalizado. Eles foram casados por, aparentemente, 13 anos, inclusive eram namorados desde o ensino médio. Eles se conheceram em 2010 e casaram em 2012. Hogg parece ser o novo namorado da Penny, e as autoridades suspeitam que ele fez os disparos. Por isso, há uma diferença nas acusações que vamos comentar. No divórcio deles, Susan Kinderman disse ao 5 News que Penny foi a primeira amiga de Kevin no ensino médio. Eles se casaram, foram felizes, mas depois se afastaram. Kinderman afirmou que não sabe muito sobre Hogg e parece não querer saber mais. Agora, Hogg teve fiança de $750 mil e Penny de 500 mil. E através das declarações do promotor aqui e de um depoimento de causa provável, estamos recebendo muito mais detalhes sobre o que as autoridades alegam que levou ao tiroteio, o que aconteceu durante o tiroteio, como tudo pode ter acontecido, quais provas eles têm contra esses dois, e deixe-me dizer isso, há uma peça de evidência potencial que você quase nunca vê, uma declaração de morte da vítima, uma suposta declaração de morte da vítima. E aliás, tem algo acontecendo com Penny agora que eu preciso dizer. Sinceramente, não sei como eles podem processá-la neste momento. Vamos falar sobre isso. Vou chamar John Phillips, advogado de direitos das vítimas, para esclarecer. Obrigado por estar aqui, John. Vamos começar pelas acusações. Por que essa diferença? Porque Hogg foi acusado de assassinato e Penny de cúmplice. O promotor Josh Robinson afirmou que a acusação é basicamente igual. Em Arkansas não há diferença real. A pessoa pode ser responsabilizada como cúmplice, mesmo sem acusação específica. A classificação e punição do crime são iguais à do autor principal. A declaração juramentada indica que as evidências mostram que Michael foi quem puxou o gatilho e que Amanda teria agido em conjunto com ele quando o crime foi cometido. Por que essa diferença? Os promotores e investigadores disseram que é uma distinção sem diferença. Mas, geralmente, o que você procura primeiro e quem recebe a acusação mais grave, sabe, quando se trata de um crime em conjunto, é a pessoa que puxou o gatilho, a pessoa que realmente fez o disparo, a facada, o assassinato. E então o co-conspirador meio que fica abaixo dessa pessoa. Então eu presumiria aqui que Michael Hogg foi meio que o principal assassino, certo? Por falta de uma maneira melhor de dizer. E a ex-esposa Amanda Perry teria, você sabe, conspirado com ele para matar seu ex-marido bem recente. Sim, e você sabe, eu vou dizer que já falei isso em todos os casos, supostamente, mas aqui
É realmente supostamente porque estou muito interessado em saber qual é a defesa e qual é a narrativa deles sobre isso. Mas você está certo. Então, quando se trata de fiança, o promotor Robinson indicou que o motivo de você ver valores de fiança tão altos não era apenas a força do caso, que era um fator, e a possível punição, ou seja, o risco de fuga, mas ambos os indivíduos, aparentemente, são reincidentes, têm históricos criminais e Rogue tem um passado específico de atividades violentas. Mas a surpresa é que John apareceu no tribunal ontem. Aparentemente, Penny está grávida de 7 meses, sob os cuidados de um médico fora da cadeia do condado de Benton. Como funciona? Se você está grávida na cadeia e será processada, existe algum tipo de atraso? Isso parece não ter efeito na análise da fiança. Continua sendo uma fiança alta, 500 mil. Com certeza. Normalmente, você abre mão do julgamento rápido quando está grávida de 7 meses. Depende dos advogados e de como eles querem que o cliente se apresente. Aqui, eu quero ficar o mais longe possível dessa gravidez, porque isso adiciona um motivo extra. Adiciona mais. Bem, ok, então, agora você tem essa nova família começando, muito disfuncional, mas uma nova família começando. E isso é incomum nesses casos. Primeiro de tudo, estou tão cansado de ver assassinatos por causa de divórcio, certo? Tipo, simplesmente acontece com tanta frequência agora, quero dizer, sempre aconteceu. Mas só o fato de noticiarmos esses crimes de grande repercussão, onde um casal está se divorciando e termina em assassinato. Alguém já disse que o divórcio acaba de 2 jeitos: separação ou morte. Mas sim, você certamente tem motivos para pedir um adiamento por alguns meses para que ela possa, sabe, ter o bebê, nascer e estar em boas condições. Mas, de novo, esse bebê vai nascer em instalações hospitalares. E talvez entregue à família ou ao Estado. Mas se não for adiado e ela estiver presa, imagino que receba alguns serviços enquanto espera o julgamento. É difícil de acreditar, mas essa é a realidade. Tem outra coisa, sobre a qual eu queria sua opinião. Então, tem muitos outros detalhes que eu quero conversar, mas estou curioso para saber o que você acha dessa declaração. As próximas audiências de Rogue e Penny serão em 5 de janeiro de 2026 e segundo o promotor Robinson. Abre aspas. Meu escritório fará uma análise mais detalhada do processo para tomar uma decisão formal sobre a acusação. Nós sempre queremos ter certeza de que temos o máximo de informações possível para que possamos tomar a decisão mais informada. Esse é parte do motivo pelo qual a investigação demorou um pouco nesse caso, por causa da minuciosidade da investigação, esperando resultados da autópsia, diferentes mandados de busca e coisas desse tipo. O que isso significa para você? Não tenho certeza. Você e eu costumamos analisar casos do país todo. E às vezes é difícil comparar maçãs com toranjas. Estamos falando de uma cidade relativamente pequena, no Arkansas, com um caso de assassinato que se tornou bastante conhecido por causa da ligação do falecido com a luta livre profissional. Ele era uma celebridade e muitas vezes, e eu odeio usar a palavra caipira, vou usar mesmo assim, sou do Sul e tenho esse direito. Você tem promotores de cidades pequenas que são jogados no centro das atenções e percebem. E não só o meu caso vai ser noticiado, mas qualquer erro que eu cometer também vai ser noticiado. Então, e o julgamento, e por isso você quer ser extremamente cuidadoso e garantir que está fazendo o seu melhor quando o mundo inteiro está basicamente assistindo. Sim, então vai ser interessante se as acusações forem agravadas ou modificadas de alguma forma. Como isso vai ser? Como elas vão ser formalizadas? Quero analisar essas duas narrativas. Quais defesas são possíveis? Então, isso é de uma reportagem do Northwest Arkansas Democrat Gazette. E também há mais detalhes de uma declaração de causa provável que faz parte deste caso. Então, no dia do tiroteio, Kevin relatou a um delegado do xerife que Rogue esteve perto de seu filho, o que aparentemente é uma violação do decreto de divórcio que ele tinha com Penny. Segundo Nicole, a criança não deve estar perto de pessoas com condenações ou processos criminais. Essa era a aparente objeção dele à presença de Rogue. E um dos motivos pelos quais ele relatou isso ao delegado, ou supostamente relatou isso ao delegado, é porque Kevin estava preocupado
que Rogue quisesse brigar com ele por causa disso. Mais tarde, naquela noite, Penny aparentemente relata que Kevin invadiu a casa deles, obstruiu a câmera de segurança com spray, pegou algumas coisas, destruiu outras e depois foi embora. João, tudo isso é preparação para o tiroteio. Agora vamos falar sobre suas circunstâncias. Há duas narrativas concorrentes. Como entender isso? O que você acha dessas versões diferentes? Ambas podem ser verdade? Um lado fala a verdade e o outro não, mas há uma preparação aqui. Você está vendo uma preparação, que é mais um motivo pelo qual esse caso ganhou tanta repercussão. Um roteiro de luta livre profissional se tornando realidade, com tensão, a cabeça do Rogue. Ele tem, a clássica tatuagem na cabeça. Você tem o vilão que você quer aqui. No fim, o tribunal de divórcio, promotores e investigadores acabarão descobrindo as câmeras de segurança. Mas, de novo, mesmo que Knuckles Madsen fosse o cara mau e estivesse pichando câmeras de segurança, você não pode ir lá e matá-lo. Mas isso fará parte do caso, certo? Não será só sobre o que aconteceu na estrada, mas também sobre tudo que levou até lá. Não é um mini-julgamento, e sim algo maior do que pensávamos, construindo o que estava acontecendo. Sim, parte disso pode ser excluída por moções e liminares. Mas, no fim das contas, é bem claro que a maioria das pessoas querem encerrar tudo direitinho ao final de um divórcio. O divórcio acabou. Todos seguiram em frente, mas a esposa do lutador engravidou. Havia tensões com esse criminoso, o novo namorado, e isso acabou interferindo no relacionamento com o outro filho deles. Havia tensão, sem dúvida. Acho que trocamos algumas mensagens de texto. Normalmente isso pode ser resolvido, mas parece que houve, uma agressividade fora do comum que levou a um tiroteio. Isso diz respeito à intenção, certo? Diz respeito às circunstâncias de um possível caso de legítima defesa, porque é nisso que quero entrar agora, certo? Então, algumas horas depois, há essa ligação para o 911 sobre o tiroteio. Um delegado viu Kevin responder à cena e jogar um revólver no carro do delegado. O delegado vê o ferimento de bala. Aqui, Kevin teria dito ao delegado que foi Rogue quem atirou nele, o que é importante. Vale notar que o legista confirmaria que Kevin morreu pelo ferimento de bala no abdômen. Os testes na arma que Kevin supostamente jogou e na bala retirada do corpo dele realmente mostraram que a bala foi disparada daquela arma. João, isso não é o que chamamos no direito de declaração em artigo mortis, certo? Então, normalmente, para ter uma declaração da vítima, isso seria considerado boato. Mas, do que estamos falando, isso é um exemplo clássico de declaração em artigo mortis, certo? Explique para nossos telespectadores se estou correto. Certo, boato possui várias exceções. Boato é uma declaração feita fora do tribunal que geralmente não é aceita, pois pode parecer verdadeira se apresentada em juízo. E não há como verificar, não há como verificar. Quando se trata de um falecido, essas palavras são mais protegidas, pois o que alguém diz geralmente é considerado informação secundária. Mas uma declaração de leito de morte, uma exclamação feita sob emoção, alguns tipos de coisas possuem características de veracidade e confiabilidade que levam os tribunais a aceitá-las. Houve um intervalo entre Nicole ser baleado no abdômen e sua morte, durante o qual ele identificou o que aconteceu. Isso ainda traz mais confiabilidade. Eles vão juntar isso com as evidências científicas e eu acho que isso entra... E tudo se resume a se o júri acredita ou não nesse delegado e se a defesa provavelmente vai dizer: você tem certeza de que foi isso que ouviu? Em que estado o Kevin disse isso para você? Ele estava resmungando? Parecia coerente? Ele sabia o que estava dizendo? Provavelmente vão questionar se ele falava a verdade, o que é complicado, pois antecipo o que a defesa pode alegar. Mas eles podem dizer, e nós vamos entrar nessa possível argumentação de legítima defesa. Eles podem dizer que você não pode acreditar no Kevin naquele momento. Ele estava colocando a culpa no Rogue. Mas eu vou te dizer, tudo o que acabei de falar é consistente com o que o promotor Robinson também disse. Ele confirmou ao 5 News que uma discussão levou ao tiroteio. Após ser baleado, o Sr. Nicole pegou a arma e pediu ajuda a um motorista na estrada,
mas não sobreviveu. Kevin Nicol confirmou que Hogue teria feito isso com ele. Agora, você analisará a declaração juramentada. Hogue contou outra versão às autoridades sobre o ocorrido, o que talvez não surpreenda. Ele disse que ele e Penny estavam dirigindo quando viram Kevin no fim da ladeira na Beaver Shores Road, em Arkansas 12. Hogue afirma que Kevin sacou uma arma e começaram a brigar. A arma dispara. Após o tiro, ele e Penny voltam para casa. Então você se pergunta, será que agora é um caso de legítima defesa? De acordo com o depoimento, há mensagens entre Kevin e Hogue em que eles estão se insultando e discutindo sobre se encontrar, abre aspas, no final da colina. Segundo o depoimento, Penny confirma essa versão e disse ao delegado que tentou separar a briga, afirmando que ambos estavam cobertos de sangue e que Kevin colocou o braço em seu pescoço. No entanto, vou te dizer que o depoimento observa que não parecia que Penny tinha qualquer lesão visível no pescoço. Segundo relatos, ela afirma ter visto Kevin se afastar após o disparo. Também foi alegado que Penny aparentemente ligou para a mãe de Kevin e disse a ela que Hogue atirou nele. Agora, para deixar claro, ela afirma que nem ela, nem Hogue jamais trouxeram uma arma. Mas há uma questão aqui. O depoimento observa que, aparentemente, os investigadores conseguiram imagens de câmeras de segurança e eles podem ver Kevin nessa área andando antes do tiroteio. Eles analisam que ele anda por aí sem aparentar estar armado. O depoimento também relata que 2 tacos de beisebol foram achados próximos ao local. E, aliás, o filho de Kevin e Penny confirmou que um desses tacos era dele. João, eu sei que te passei muitos detalhes, mas a pergunta é, legítima defesa é possível aqui? Eu não gosto de legítima defesa nesse caso. Sabe, você tem que fazer suposições demais. Porque vamos supor que eles estavam se encontrando para brigar. E isso é de propósito, certo? Você está indo de propósito para uma briga com o Knuckles Madsen, ou seja, Kevin Nicol. Enquanto isso não elimina a possibilidade de legítima defesa se uma pessoa leva uma arma de fogo para uma briga de taco, certo? Mas não há arma do ponto de vista do Kevin. De qualquer forma, você empata isso. Alguém atirou para sair de uma briga. E eu só acho difícil acreditar que Amanda e Michael estavam apenas viajando pela estrada e pararam nessa briga quando poderiam ter continuado. E isso escalou, e a pessoa que eles queriam morta está morta. É tudo coincidência demais. E eu acho que é por isso que os promotores estão meio que esperando para determinar qual é o grau desse homicídio. Primeiro grau, segundo grau, sabe? O que está acontecendo. Mas isso também meio que explica por que demorou tanto para haver prisões aqui, né? Parecia que eles precisavam fazer uma análise minuciosa, quase uma reconstrução dos eventos. E eles podem ter acreditado que houve uma luta em que a arma disparou. E você sabe, esse não foi um assassinato, mas parece que o histórico, as mensagens, talvez seja... Os relatos deles não batem com outras evidências, onde acham que isso é uma acusação de assassinato. Mas é algo tão claro assim? É algo claro. Sabe, porque se for, eu já vi outros casos antes onde, sabe, os réus são acusados de atrair alguém para fora. Abrir fogo. A vítima não faz ideia do que está por vir. Acontece do nada. Se eles conseguirem provar que houve uma luta, uma briga, esse caso pode ficar um pouco mais complicado. Concordo totalmente. Muitas vezes, ao comentar casos, acabo prevendo o resultado. Então, eu posso tomar partido com mais tranquilidade. Aqui eu poderia argumentar dos dois lados. Já atuei na defesa criminal, já atuei pelos direitos das vítimas. E eu gosto um pouco mais da perspectiva dos promotores aqui por causa da natureza do histórico e da escalada. Mas, como você disse, a defesa simplesmente caracterizaria a vítima, Kevin Nicol, como esse lutador profissional cabeça quente que estava escalando a situação. De qualquer forma, precisamos ver como tudo vai acontecer. Como promotor, você sabe que não precisa vencer sempre, principalmente em cidades pequenas. Mas você precisa dar aos jurados o direito de ouvir os casos que são próximos ou um crime. Eles farão suas declarações e o que for necessário. Mas, no final das contas, acaba sendo, você sabe, um júri de pares que decide se isso foi qual o nível do crime que foi. Se é que foi um. Está sendo noticiado
que os dois réus têm audiências marcadas para 8 da manhã, 5 de janeiro. O juiz proibiu ambos de contatarem a família de Kevin Nichols e o menor envolvido. Nada surpreendente, certo, John? Nada surpreendente. Meu sócio trabalha e adora direito de família. Eu também adoro, não digo isso negativamente. Gosto de casos polêmicos de morte por negligência, pois ajudar as famílias me toca muito. E raramente nossos mundos se cruzam, mas em casos como este, eles se cruzam. São circunstâncias horríveis quando só queríamos que as pessoas resolvessem seus problemas de relacionamento sem que isso resultasse em abuso, morte ou prejuízo às crianças. Porque no fim das contas você tem um pai que está morto e, sabe, outros pais que estão enfrentando o sistema de justiça criminal. Então não há vencedores. Você tem razão. Não há vencedores, apenas perda. A questão é o que é justiça e o que ocorreu nesse caso. Você falou da família, certo? A mãe de Kevin, Susan Kinderman, disse ao 5 News: "Espero que tenhamos muitas respostas. Confio que a justiça funcionará e aceito qualquer pena que receberem. Mas em vez disso, eu quero ter certeza de que sabemos exatamente o que aconteceu e por quê. Gostaria de ouvir isso deles. Não sei se vou conseguir, mas prefiro ouvir daqueles dois. Vamos ver como isso se desenrola." Aliás, João, se isso for a julgamento, os dois teriam que explicar o ocorrido. Precisariam depor, mas não são obrigados. É uma decisão deles. Porém, acho importante que subam ao banco das testemunhas para dar sua versão ao júri. Exato, ainda mais porque vão se confrontar novamente. O motivo de ser considerado boato, como estávamos falando, é porque Kevin não pode mais dizer isso pessoalmente no tribunal. Então isso tem que ser apresentado por um delegado, mas na medida em que eles precisam confrontar o falecido, a declaração de Kevin Nichols sobre como isso aconteceu, eles precisam lidar com isso, e eu acho que você tem que lidar com isso de forma bem direta. Agora, deixa eu terminar. Esse cara, Kevin Nichols, era muito querido, certo? A Ozark Mountain Wrestling compartilhou uma homenagem no Facebook em 12 de julho, lamentando sua morte. Abre aspas, todos que o conheciam e amavam sentem profundamente sua perda. Ele era um grande amigo e amava muito sua família, especialmente o filho. A Ozark Mountain Wrestling fez um show em homenagem a Kevin em 19 de julho em Rogers, pela National Wrestling Alliance. A National Wrestling Alliance Texas lamenta o falecimento de Kevin Nichols, conhecido como Ivan Varsóvia e Knuckles Madsen, e afirma que suas contribuições ao wrestling profissional serão sempre lembradas. Nossos pensamentos estão com a família e amigos dele. Descanse em paz. Um amigo dele, Logan Pendergraft, disse: "Ele era como um irmão para mim, o melhor cara que já conheci." A família está obviamente arrasada e tentando entender o que aconteceu aqui. John Phillips, muito obrigado por dedicar seu tempo. Bom te ver. O prazer é meu, muito bom te ver. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. Por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima.